Então, a segunda temporada de Arcane tá prestes a sair na Netflix e eu me vi na obrigação de fazer um vídeo pra falar sobre a primeira temporada da animação, que é incrível e por que ela foi tão impactante. E olha, é curioso falar sobre isso porque eu, particularmente, nunca fui muito fã de League of Legends, ou LoL, né, como a maioria fala. Na época em que eu jogava MOBA, a minha escolha sempre foi Dota, um game que sempre me foi mais envolvente e que eu e meus amigos já investimos algumas boas horas e muitos momentos de estresse e, claro, derrotas. Então eu cheguei pra assistir Arcane totalmente sem expectativas em relação à história. Eu não sabia nada sobre os personagens, sobre o mundo, e eu estava bem cru em relação ao mundo de League of Legends. O único ponto que me animava um pouco era em relação à animação, que claramente se inspira em Aranhaverso, e que, assim, é uma referência recente importantíssima na indústria, que trouxe esse estilo único, sabe, rompendo com o padrão do 3D estabelecido pela Pixar por muitos e muitos anos. Esse estilo inovador já quebrou várias convenções, mas eu vou guardar esse papo para um possível vídeo futuro sobre Aranhaverso. Então, com a minha expectativa focada e centralizada mais na animação e com a mente muito aberta, eu comecei a assistir a série. E meu irmão, puta que pariu, que série boa. Só pela estética por si só, Arcane já vale demais o tempo investido. O estúdio francês Fortiche, que já trabalha com a Riot há muitos anos, realmente produziu algo impressionante aqui. A animação é de um nível de detalhe único. As expressões faciais e corporais dos personagens são altamente expressivas. Principalmente os olhos, que são tão importantes para esse tipo de mídia. São muito bem trabalhados, com aquele brilho aquoso que traz uma vida enorme para os personagens. O estado mental e emocional dos personagens é transparente só pelas suas expressões. Isso se estende a praticamente tudo ao redor deles. E além dos personagens, o mundo é visualmente incrível, sabe? Os cenários são de uma beleza, assim, absurda e fantástica. A paleta de cores ela não é usada só com uma finalidade estética por si só. Ela é sempre escolhida para combinar com a atmosfera de cada cena e amplificar a narrativa. Cada luta, cada interação é feita com uma fluidez que torna o espetáculo ainda mais imersivo. Agora, claro, se fosse só o visual por si só, Arcane já seria ótimo, mas o roteiro eleva tudo a um outro nível. Eu costumo dizer que uma história é especial quando o mundo em que ela se passa se comporta como um personagem por si só, sabe? Constantemente mudando e reagindo ao que acontece nele. Esse tipo de narrativa é raro porque exige que o cenário e os personagens influenciem uns aos outros em uma troca constante e orgânica, quase como na vida real. Esse é o tipo de dinâmica que vemos aqui em Arcane, e o roteiro consegue atingir esse nível com grande competência. Piltover e Zaun, elas se comportam como se fossem personagens, sabe, com suas próprias motivações. O contraste entre a riqueza e o avanço de Piltover e a pobreza e o isolamento de Zaun pode até parecer clichê, mas o tema é explorado de forma madura e relevante. Até porque a desigualdade é um tema que, na vida real, nunca teve uma resposta definitiva. Em Arcane, isso se torna muito crível e fácil de absorver, pois é um conflito clássico da nossa sociedade, transposto para um mundo fictício. Esse conflito central é a força motriz da narrativa. Ele não só mostra como o poder e o privilégio operam, mas também como afetam a vida das pessoas de maneira profunda e muitas vezes trágica. A tensão entre os ricos e os oprimidos, entre aqueles que têm tudo e aqueles que são esquecidos, é um tema central, mas Arcane vai além do maniqueísmo. Não temos aqui uma separação entre bons e maus. Ao invés disso, temos personagens humanos, com todas as suas complexidades, imperfeições e dilemas. Por exemplo, a Powder, que depois se transforma na Jinx. Ela tem motivações muito bem e profundamente construídas. A gente entende as ações dela porque vê como sua infância foi marcada por traumas e um contexto social muito cruel. Ela aceita se transformar em um monstro depois porque se sente abandonada, como se todos as que a amavam a tivessem rejeitado. Do lado oposto temos Vi, sua irmã mais velha, que carrega o peso da culpa por ter, em um momento de raiva e frustração, ter gerado essa rixa entre as duas. Mesmo sabendo que Jinx chegou a um ponto de não retorno, ela sente que é sua obrigação tentar resgatá-la. Também temos Jace e Victor, que são outros grandes exemplos da complexidade e profundidade dos personagens aqui. Jace, vindo de uma família simples, faz uma descoberta científica revolucionária. Só que ele percebe que para ter sucesso em Piltover não basta ser só inteligente, é preciso jogar o jogo da política. Já Victor cria a tecnologia com o objetivo de ajudar os oprimidos de Zaun, mas vê essa invenção usada apenas para beneficiar os ricos e poderosos. Esses dilemas morais e políticos são familiares e é fácil de enxergar nossos próprios dilemas neles. E sobre como cada concessão que o Jace faz vai lentamente o transformando, sabe? E fazendo com que ele se distancie daquilo que ele sempre vislumbrou que poderia ser. E até mesmo os antagonistas, sabe? Como, por exemplo, o Silco. Ele é muito mais do que um simples vilão. O Silco é um personagem muito bem escrito. Você entende o que o leva a agir como age. Ele tem um passado, um propósito, uma nobreza original em suas motivações.
Isso mostra que um bom antagonista não precisa ser apenas uma força do mal, mas alguém que carrega objetivos profundos e complexos, e que também tem os seus momentos de humanidade, apesar de claramente serem antagonistas e cumprirem esse papel e esse propósito dentro da trama. O contexto político e social de Piltover e Zaun é, assim, fundamental para que todos esses dilemas tomem forma. Tudo isso cria um plano de fundo que torna o mundo tão verossímil quanto o nosso, mesmo com todos os elementos fantásticos. A gente vê tragédia, triunfo, luta, política, conflitos sociais e esse mix narrativo vai escalando até um clímax que parece inevitável. Uma explosão de conflitos que culmina no final da temporada. Um final que deixa todo mundo pronto para assistir a segunda temporada toda logo em seguida se ela tivesse disponível. A narrativa visual e a forma como ela é contada fazem de Arcane uma das melhores animações que eu já vi. A qualidade do trabalho é incrível e é evidente em cada frame, cada cena. Se eu tivesse mais tempo, eu com certeza reassistiria pela terceira vez. Mas com a segunda temporada quase aí, já tendo visto tudo 2 vezes, acho que um recap vai ser o suficiente. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir bem minha opinião sobre a série. Às vezes é difícil colocar em palavras e verbalizar sobre coisas que a gente gosta bastante, principalmente sobre uma obra feita com tanto carinho e paixão. Mas enfim, é isso aí. Se você curtiu o vídeo, dá uma moral aí, se inscreve, deixa seu like, comenta aí o que achou. É nóis, tamo junto.